Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pessoal daqui do projeto Motivarei, pessoal aí que nos acompanha, você que é inscrito no canal, um abraço para você, curte, comenta, compartilha. Você que não é inscrito, que aí eu apareci na sua For You e você não sabe do que se trata, então esse canal aqui, o motivo dele existir a intenção, né, é de levar a palavra de Deus de uma maneira que as pessoas possam entender e também mostrar, né, revelar técnicas de interpretação, né, de texto que vai ajudar você quando você estiver lendo a Bíblia, vai te ajudar a extrair o núcleo, né, o sentido do texto e técnicas que vão te ajudar também na hora de você fazer aí uma interpretação de um texto aí para fazer uma prova aí concurso público, ou então você vai fazer uma prova para o vestibular e tem as questões aí que requer a interpretação, né? Então a gente sempre usa, né, algumas técnicas que a gente sempre está passando é a perguntar ao texto, né? Pergunte ao texto quem, onde, por quê, né? Vai perguntando pro texto, parágrafo por parágrafo, você pega sempre, esteja com um caderno do seu lado, duas canetas, uma caneta azul, uma caneta vermelha. A caneta azul você vai anotando tudo que você achar que é pertinente. A caneta vermelha você anota em duas colunas, você vai anotando tudo que você não entende, que você acha um pouco difícil. Então, palavras que não é usual do seu vocabulário, que você não conhece, nomes diferentes, nomes de cidade e nome de pessoas, nomes próprios. Você vai anotando. Aí nesse meu tempo, quando a gente pausa a leitura, termina a leitura, você pausa e aquilo que você anotou, porque você também precisa estar com uma Bíblia acompanhando aí, né? Eu indico a tradução João Ferreira de Almeida, que é geralmente a que eu sempre uso, né? A versão protestante, e você vai anotando. E aí nesse período você faz o pause. Tenha também um dicionário da língua portuguesa para você procurar as palavras em português que você achar um pouco mais difícil. Lembrando que os textos bíblicos, né, usam uma linguagem, né, mesmo que apesar de estarem na língua portuguesa, é uma linguagem um pouco mais rebuscada, umas palavras um pouco mais difíceis, que na verdade a gente não usa no dia a dia, né? Com exceção da NVI, né, que é a nova versão internacional, e a Bíblia na linguagem de hoje, né? Mas se a sua versão é a versão para estudo, né, eu recomendo que use a João Ferreira, né? E a gente não, eu não estou usando, né, nenhum tipo de Bíblia de estudo, né? Aqui em casa a gente tem umas 7, 8 Bíblias aí de estudo, né? Aqui na biblioteca, mas eu prefiro não usar, né? Então eu uso mais as minhas Bíblias sem rodapé, para não ter influência na hora de fazer a, a dedução dos textos, na hora de fazer aqui o estudo expositivo, né? Que a gente faz a leitura, a gente vai procurando fazer o entendimento e tirar, né, o cerne do texto, né, que é o núcleo do texto, né, para que haja um entendimento melhor, né? Essa que é a minha ideia. A ideia é o quê? É passar, né, para quem está ouvindo, para o aluno que está assistindo, o pastor de igreja que está me assistindo, o professor de escola dominical de EBD que está me assistindo, você que faz curso de teologia, você que é professor da aula de teologia e também tem dificuldade às vezes em fazer interpretação de texto, né? Que não é vergonha para ninguém, né? De repente você não aprendeu a fazer, não tem problema nenhum, vai aprender agora com a gente. Então, a técnicas de extração de texto, né? E é importante também você anotar sempre as palavras que se repetem muito, né? E procurar entender, procurar a partir do momento que você começa a anotar as palavras que começam a se repetir muito, principalmente nomes próprios, você vai identificar o que? Quem são os personagens principais do texto. A partir do momento que você identifica o personagem principal, você passa para os personagens coadjuvantes, né, ou personagens adicionais. Circula também todos os pronomes, né, do capítulo que você estiver lendo. O que é o pronome? Né, nós já falamos aqui em outras aulas, né, o pronome toda vez que o autor ele vai falar Judá foi falar com Simeão, na mesma frase, talvez no mesmo parágrafo dentro do mesmo contexto, aí o autor escreve novamente. E ele foi em outro momento e falou com Simeão. Esse ele está se referindo àquela primeira pessoa da frase que é Judá, né? Só que para não repetir o mesmo nome próprio, né? Então, ou então uma outra frase, um outro sentido, né? Ou então a mesma palavra para não ficar cansativo, para não ficar pesado a leitura. Então usa-se o pronome, né? Então existem milhares de pronomes.
E o pronome ele serve para a leitura não ficar cansativa. Então, no caso, ele é um pronome indicativo, né? Indicando alguém. Quando o meu carro quebrou, ele estava sem pneu. Aí, quando ele quebrou, estava descendo a rodovia. Ele que o carro, né? Estou me referindo ao carro, estou indicando, né? Vários tipos de pronome. Então, qualquer dúvida também você pode usar a ferramenta Google, né, para tirar também as suas dúvidas. Mas aqui no texto é importante também você identificar quais são os pronomes, né? Os pronomes, se você procura anotar sempre em ordem sequencial, como eles estão escritos, porque aí você já vai ter uma noção, já uma ideia já, né, do que é o texto, né? Ele vai ficar muito mais fácil para você fazer a interpretação, né, do que está querendo dizer, né? O texto em si, né? Claro, né, que é sempre conciliar a leitura do texto com a oração, que nós sabemos aí que você estando em dia com a sua oração, estando afiado na oração, você vai ter uma facilidade muito maior, né, para conseguir, né, aplicar as técnicas aqui para desenvolver, né. Lembrando que a intenção que é você absorver a maior quantidade de conhecimento do texto, fazer a aplicação pessoal, né? E dessa aplicação pessoal mostrar, né, pro interlocutor, para a pessoa que vai ouvir aquilo que você está ministrando, porque lembrando que isso aqui é uma metodologia, é um curso, né? A base do projeto Motivarei, né? Que a gente está postando aqui os vídeos aqui na plataforma YouTube, para formar professores, né? Então você que é líder, você que é professor, você que ministra, você que é pregador, você que é pastor. Então a ideia do projeto é formar pessoas que são formadores de opinião, né? No caso, formadores de opinião cristã, né? Então, mas todos são muito bem-vindos aqui no canal. Você que não é inscrito, se inscreva aí no canal. Considerações dadas aí, 7 minutos de consideração. Agora eu tô falando um pouquinho mais baixo porque é madrugada, né? Vou tomar um golinho de café aqui. O café tá frio, mas tá bom. E lembrando que essa é a parte 2 do vídeo que eu postei ontem à noite, que agora já é de manhã, né? Aí eu postei ontem à noite o vídeo e acabou a bateria do celular. Então fiquei editando os vídeos aqui, fiquei ainda no canal, ainda tô verificando aí como que tá o Analytics, né? Tá tendo uma resposta boa, são mais quase 1.800 visualizações aí. O canal aí tem 3 dias de canal, 1.800 visualizações, né? E os shorts estão tendo o método, né, que a gente está desenvolvendo aqui está sendo uma progressão natural, né? Indo bem, né? Já está aparecendo até na pesquisa do Google, né? Coloquei aí o link, depois coloquei o nome do projeto do canal no Google e aí já está aparecendo em segundo lugar, né? Tem o Motivarei, que é um canal de motivação, né? Que tem 1 milhão de inscritos e tem 240 vídeos. E nós aqui com 102 vídeos e com 26 inscritos, a gente aparece no segundo lugar na pesquisa do Google, né? Então o que eu entendo que tanto o algoritmo do YouTube, né, como a ferramenta Google já entenderam, né, qual que é o nosso processo de criação e qual que o nosso intuito aqui na plataforma, né, que é levar conhecimento, né, são aulas estruturadas, a gente não está levando nenhum tipo de heresia, nem procurando ensinar, né, da maneira que a gente aprendeu, da maneira que eu fui instruído, né, com os meus professores, da maneira que Deus também, né, tem revelado, né, pra gente aqui do projeto, para levar, né, e a melhor maneira possível de instruir, né, os futuros professores, de instruir você que já é professor e você que tá tendo um pouco de dificuldade, né, em fazer o uso, né, em manusear a palavra de Deus. Então, qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é que você tenha que de repente dar mais de uma aula no dia, de repente você é pego de surpresa aí dentro da sua igreja para dar um culto de ensino, né, um em cima no mesmo dia. E aí a pessoa fica desesperada, né? Porque ela não tá habituado, né? Ela geralmente está acostumada a se preparar por uma semana para levar uma mensagem, para pregar no culto, então para dar um ensinamento ou para palestrar, né? E tem sim diferenças, né?
eu transitei entre vários, né, períodos, né, tanto o cristianismo mais tradicional, o cristianismo mais pentecostal, o cristianismo neopentecostal, então eu sei bem a diferença entre um e outro. É importante, tanto o ensinador como o preletor, ele tem que entender quem é o público que está ouvindo ele, né, o público que está ouvindo ele. Então é importante identificar, né? Tem pessoas que são mais tradicionais, não adianta você achar que Deus não está falando através da mensagem, porque as pessoas não estão glorificando, as pessoas são mais tradicionais, elas preferem ouvir mais, né? Então elas não vão fazer barulho. Os pentecostais, ele é meio a meio, né? Depende muito da igreja, tem que sentir a igreja primeiro, e eles são muito... Os pentecostais, eles costumam, geralmente conhecem muito a Bíblia, então eles vão ficar ali avaliando ali o que você está pregando, vão testar ali, mesmo que inconscientemente, o seu nível, né, de conhecimento teológico, né, se você está à vontade, né, ali na tribuna, né, então tudo isso é medido, né, no automático. Os neopentecostais, eles já estão ali, já são predispostos, né, a glorificar, então já é um culto mais ativo, né, com menos percepções, né, teológicas e com mais ação, né, então as pessoas ficam mais, se movimentam muito mais, glorificam muito mais, são dinâmicas diferentes. Então a pessoa que vai manusear a palavra, que vai se dispor, né, a ministrar, tem que estar ciente, né, de todos isso que vai acontecer lá. Então por isso que é importante, quando assume a tribuna, pega o microfone na mão, além de estar preparado emocionalmente, psicologicamente, intelectualmente, tem que estar ali, tem que controlar, né, os batimentos cardíacos, a respiração, sabendo, é uma coisa importante também. Não vá pregar, dar ensino em hipótese alguma se você não orar antes, né? No dia que você vai ministrar, se você recebeu aí pelo menos com um dia de antecedência, 40 a 60 minutos de oração, converse com Deus, no mínimo 1 hora. Não vá pregar, não vá ministrar sem se preparar, né? Não esteja despreparado, né? Eu não sei se eu já falei no começo, né? Mas essa é a segunda parte do estudo do livro dos reis. A gente vai ler o capítulo 2 a seguir, que são os conselhos que Davi dá para o seu filho Salomão. A gente já falou sobre o que aconteceu, né? Quero só dar uma encerrada, né? No finalizar o finalzinho do capítulo, porque eu não tive tempo, porque a bateria acabou. Mas basicamente Salomão, ele não estava, recapitulando, Salomão ele não estava tão preocupado com o trono, né? Mas Deus se lembrou da promessa que Davi tinha feito, e ainda em nome dele. Então Deus, ele lembra, ele incomoda o profeta vai até a mãe dele, e a mãe dele vai até o rei, e depois entra o profeta para complementar aquilo que era dito. Então você entende que quando aquilo que é seu vai ser seu de todo jeito, né? A primeira aplicação pessoal, né? O primeiro hack teológico que vem para mim agora essa hora da madrugada, que aquilo que é para ser seu, ele vai vir de qualquer maneira, né? Aquilo que está predisposto, né? A predisposição da espiritualidade a te abençoar, né? A transformar a sua vida, ela vai vir de qualquer jeito. Então aquilo que é seu vem nas suas mãos. Aquilo que não é seu não era para ser. Então é assim que funciona. Não adianta, às vezes as pessoas, vejam muito na internet, tem muita gente querendo, iludindo as pessoas. Fala assim, você faça isso, mude de vida, faça isso, seja milionário, faça isso, seja aquilo. A gente entende que o processo de riqueza, existem milionários, pessoas multimilionárias, bilionários, só que para isso acontecer, indiscutivelmente, é necessário que tenha o proletariado, que esteja as pessoas, a classe trabalhadora, a classe operária, e as pessoas pobres e as pessoas paupérrimas. Então, para existir, o capitalismo, ele só funciona, né? Ele pode ser o primeiro país do mundo, os países melhores do mundo, tem gente pobre. A América tem pobre, pessoas paupérrimas, né, que precisam da ajuda do Estado, do governo para sobreviver, né? Então, antes da gente olhar, é aquela coisa que eu sempre falo, a gente só olha para quem tem mais. A gente vai olhar para o país do primeiro mundo, vai ver a Europa, vai olhar para os Estados Unidos, para a América, para a Suíça, mas a gente como brasileiro não olha para quem tem menos que a gente, né? Pega um pessoal de Moçambique, né, Maputo, né, que é a capital lá, né? Então eu vi apartamento lá em Maputo por
em reais dava 10 mil reais, 15 mil reais, apartamento com 2 dormitórios no centro de Maputo. Então você imagina, então ele lá, o real lá vale muito, né? Tem um youtuber, né, que veio aqui pro Brasil dando entrevista em podcast famoso, né? E ele falando que nunca tinha comido o Big Mac, você imagina? Então para eles o sonho americano do brasileiro de ir para os Estados Unidos o sonho deles é vir para o Brasil. Você vê essa onda gigantesca de muitos imigrantes que vêm aqui para o Brasil, principalmente de países mais pobres, porque não dá para eles ir para a Europa, mais difícil para a Europa, mais difícil para os Estados Unidos. Aí agora o Brasil, né, eles vem a migração, né, eles vêm migrando de países como a África, vem para cá, o Brasil porta aberta, consegue um emprego. Né, você vê a diferença, está vendo uma mulher, uma moça, que era a primeira vez que ela pegou um salário dela, ela recebeu um salário mínimo, né, no mês todo dela, R$ 1.300 o salário mínimo no Brasil. E ela disse que ela ganhava, isso aí era um ano de serviço. No país que ela estava, que eu não lembro que país que é. E é daqui da América do Sul. Esse valor de R$ 1.300 era equivalente ao que ela ganhava em um ano, um salário no país dela. Então ela ganhou um salário que era o valor de um ano. Quer dizer, então um ano para ela é equivalente a uma década no país dela. Então a gente tem esse mau hábito de sempre olhar para quem tem mais e nunca olhar para quem tem menos, para quem de repente aquilo que você despreza, que você acha que não é bom, é o sonho de muita gente, né? Você está desprezando aquilo que é o sonho de muita gente. A ingratidão era uma coisa, eu como brasileiro, né? Tive o Brasil é o país que mais rico e é mesmo muito rico, não é o mais, né? Mas é muito rico em recursos, tal. E em recursos talvez o mais rico, um dos mais ricos do mundo em recursos, né? Em produção, né? O que a gente produz, a gente não consegue suprir do que a gente produz, né? Então a gente ainda não desenvolve o suficiente, né? Para estar entre os países do primeiro mundo, porque a gente não consegue suprir, né, o que a gente consome, né? Mas por quê? Tem algumas coisas que acontecem aí. Realmente o que a gente produz de melhor não fica aqui, vai para fora. E o Brasil não tem acesso a muitas tecnologias que os países do primeiro mundo têm. Isso aí é cerceado, né? Então, muitas tecnologias elas são cerceadas, não chegam aqui, né? E também a questão do estudo também, né? Você vê a pessoa estuda a vida inteira em escola particular e quando ela vai para as escolas para as escolas especiais, né? Que é voltado para as pessoas de baixa renda ou que não tem grana, que são uma federal, né? Uma PUC, uma USP, né? Quem que vai ocupar não são os pobres que estudam em escola pública. Quem vai são as pessoas que estudaram em escola particular. E os que têm a grana para pagar o cara tem a grana para pagar particular, mas ele vai para a pública, porque a pública é mais difícil e ele vai ter a condição de passar aquele vestibular, ele vai ter uma competitividade melhor, e em contrapartida em outros países é diferente. As públicas é para quem não tem grana. E ali depois ele vai lutar pro emprego dele, mas ele está formado, né? E quem tem grana vai pagar, vai para a universidade paga e vai pagar caríssimo. Então, assim, eu não sei qual que é a diferença de seguir um método em países que funcionam. Medicina no Brasil é caríssimo, né? Então, você fazer medicina, você tem que ter grana, senão você não vai fazer medicina, né? Agora, em contrapartida, em outros países, né? Em Cuba, né? Teve um amigo, um casal de amigos meus, né? Que eles foram para Cuba para fazer medicina. E foram lá, pagaram o curso todo, né? Aí tem um mega desconto. Os dois venderam tudo que tinha aqui, pagaram o curso todo lá. Os primeiros adiantaram, né? Uns 5, 6 anos de curso e foram para lá, né? E aí depois terminou lá, se formaram, vieram para o Brasil, fizeram residência aqui, né? Que é para aprovar o certificado aqui como brasileiro, já eram brasileiros, né? Só que formaram lá. Aí faz assim, na residência aqui, aí já economizaram muito, né? E já começaram a exercer a medicina no Brasil. Foi um meio que eles fizeram. Bom, a gente acabou falando de política, né? O foco não é política, mas como a ideia do projeto dos vídeos é um assunto, é como se fosse uma live, né? A live não dá para editar. A live você grava a live e vai, né? E aqui como eu ainda no meu canal, né, o nosso canal, o projeto ainda não está qualificado para live, então eu quero que seja o mais natural possível. Então os vídeos eles vão sem edição, né? Vão sem edição, assim que eu subo o vídeo, assim que o YouTube me libera, me autoriza a fazer os cortes, né? Porque depois tem um limite, né, por dia para fazer cortes, senão postar mais vídeos ainda, né? Mas tem um limite, né? Ele
coloco um limite, né? Eu mesmo só posso, se eu não conseguir subir esse vídeo talvez eu consiga subir. Mas os cortes deles, né? Que eu coloco, aí os cortes eu faço edição. Coloco, deixo só 15 segundos, né? Por um filtro diferenciado para chamar a sua atenção quando aparecer na sua For You. Talvez você veio para esse vídeo e se inscreveu no canal por um vídeo que você viu na For You. Então eu mudo a cor, né? Deixo um filtro preto e branco, né? Porque tá passando a For You nos shorts lá, tudo coloridinho, de repente cai uma preto e branco, uma letra dourada. 15 segundos, então é uma sacada rápida. Você que também tem seu canal também de repente aí, então se eu aprendi em outras plataformas, né? Então é uma maneira de trazer você para o conteúdo maior. Então você produz um conteúdo, assim, vídeo de conteúdo, né? Que nem aqui no nosso canal, aqui no projeto, são vídeos de conteúdo, vídeos grandes, né? 1 hora, né? Tem dependendo da palestra, dependendo o curso, tem até de 2 horas, né? Mas a gente vai cerceando de até no máximo 1 hora, para aula não ficar tão longa assim também, né? Então, no máximo 1 hora aí, né? Mas os vídeos mais curtos aí, né? Que são os vídeos aí de códex, que é os vídeos de bate-papo, né? Então de testemunho, né? Então de experiência, de drogadição, de adicção. São vídeos que aí tem 20 minutos, né? O menor dos 102 vídeos aí, tirando os shorts, claro que de 15 segundos, né? O menor vídeo é 30 minutos, né? Então tem de 25 deve ter, mas a ideia é sempre vídeos longos, né? Não dá para encerrar a ideia, para concluir a ideia e passar uma coisa concreta e positiva para você que vem agregar conhecimento com menos tempo que isso, exceto quando acaba a bateria, que foi que acabou agora há pouco. Agora há pouco não, né? Ontem, né? E ficou por isso, né? Então agora são 21 minutos de introdução, né? Situando aqui o que a gente ia fazer. Deixa eu pegar aqui um pouco de café. Quer fazer a leitura. Já fazer a leitura? Muito bom. A gente vai seguir aqui o capítulo 2. Davi dá conselho a Salomão e morre. Acompanhe comigo, hein? E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu a ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou para o caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Esse aqui eu tenho que grifar isso aqui. Esse versículo aqui é lindo, né? Conselho de um pai dando pro filho. Seja homem. Eu vou até anotar ele aqui, ó. 1 Reis. Esse aqui. 1 Reis. Capítulo 2. Verso 2. Seja homem. Conselho bom, hein? Eu vou ler de novo. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele a ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, e como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo o que fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor, conforme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o teu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, e Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jeter, os quais matou em paz e derramou sangue de guerra, e o pôs o sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a sua sabedoria, e não permitas que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás a benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa.
porque assim se chegam eles a mim. Quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão, e eis que também contigo era Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldições atroz, no dia em que ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhes hás de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com os seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi, reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão reina e mata Adonias, Joabe e Simel. E Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, e Batseba, mãe de Salomão, e disse ela: De paz é a tua vinda? E ele disse: É de paz. Então disse ele: Uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: Fala. Disse, pois, bem que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser de seu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, não ma rejeites. E ela lhe disse: Fala. E ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele to não rejeitará, que me dê por mulher a Abisag, a sunamita. E disse Batseba: Bem eu falarei por ti ao rei. Assim veio Batseba ao rei Salomão falar-te por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela, e se inclinou diante ela, então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para sua mãe do rei. E ele se assentou à sua direita. Então disse ela: Só uma pequena petição te faço, mas não me rejeite. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto? E ele disse: Desse a Abisag, a sunamita, a Adonias teu irmão por mulher. Então respondeu o rei Salomão, e disse sua mãe: E por que pedes a Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para que ele, para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias essas palavras contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa como tinha dito, que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Jeloiada, o qual deu sobre ele e morreu. E a Abiatar, sacerdote, disse o rei para Anote: Vai para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão e fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado e seguido a Adonias, ainda que se não tinha desviado de segundo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou as pontas do altar.
fazer aqui uma observação aqui, ó. A gente continua com o 29. Olha que interessante, né? No capítulo antes, Adonias, ele é meio irmão de Davi, né? Irmão por parte de pai, né? Só que são filhos de mulheres diferentes. Então, Betseba, mãe de Salomão, e Agite, mãe de Adonias, tá? A gente já entendeu já todo esse processo. Interessante é o seguinte, Adonias, ele tinha um complexo muito grande de inferioridade, porque ele queria de todo jeito ser rei, né? Ele armou um esquema que a gente viu aqui no primeiro vídeo, que ele armou um jeito de sentar no trono, de ser rei no lugar de Davi, no lugar de Salomão, perdão. E só que havia uma promessa, né, para Salomão estar sentar no trono do seu pai, né? Ele já tinha feito a promessa, e quando o rei, a promessa que veio do rei, né? Então não será esquecida. A promessa que veio do rei não será esquecida, né? Deus fez ali toda aquela situação, criou aquela situação que permitiu toda aquela situação, né? De Natã lembrar Betseba, Betseba pediu ao rei ao sono. Pedir a Betseba e todo o processo que a gente viu na última aula. Agora, olha aqui, o que ele pede, a sunamita que ele estava pedindo, essa mulher sunamita, que é Agite é a mãe dele. Cadê aqui, ó? A Bizag, né, a sunamita, foi a moça que mandaram selecionar dentro do reino todo para cuidar na velhice ali de Davi, né, para estar com ele, para se deitar com ele, para aquecer o corpo dele e ser a cuidadora dele nos últimos anos de vida. Ele vai, Adonias chega para Betseba, que é mãe de Salomão, e fala para ele dar a esposa para ele, que era do pai dele, né? E aqui essa parte é bem rápida. O que acontece é nítido que Salomão entende aquilo como ofensa. Então agora você vem aqui que pedir a mulher do meu pai, né, que cuidou dele até a morte, né? E agora você você quer o reino também para ele? É isso, você quer o reino também? Você pediu o reino para ele? Aí ele manda matar Adonias. Então você entende, em um momento ele pede a misericórdia, né, para poder ficar vivo. Então ele já foi pro seguro, né, do Salomão, né? Ele já tinha pisado grandemente na bola, Adonias. Então Adonias ele escapou por um triz. Então agora ele tinha que ser um homem bom. Se ele fosse mal, ele ia morrer. Então já entende já o porquê tantas mulheres que teria, porque ele queria aquela, né, que era, ele queria só status, né? Ele falou, bom, agora a minha mulher foi a última mulher que dormiu na cama, que cuidou do grande rei Davi, o meu pai. De alguma forma ele queria aparecer, né? Adonias, ele tinha um complexo de inferioridade tão grande que ele tinha uma necessidade de aprovação do rei, aprovação da mãe do rei, aprovação dos maiorais ali da região. Ele tinha essa necessidade e ele buscava só isso, ele buscava a aprovação das pessoas, né? É nítido, né, como isso existe ainda hoje, né? Pessoas que precisam da aprovação das outras, né? Tanto na internet, tanto nas redes sociais, tanto dentro da igreja, nas comunidades, né? Dentro dos projetos sociais, na política também. Isso funciona muito na política, né? Isso tem muito, né? As pessoas precisam da aprovação, uma aprovação do outro, né? Um fazendo casinha pro outro, um fazendo a cova do outro, se não faz isso para mim, senão eu não vou fazer isso para você. E um depende da aprovação do outro. Isso tem até os dias de hoje. Bom, ao fim de Adonias, Salomão manda matar ele. Presta atenção também na quantidade de personagens que vão surgindo no texto. Então aqui a gente está fazendo aqui toda a nossa análise, está sendo todas baseadas em livros históricos, se parar para pensar. Então a gente está falando, estudamos crônicas, reis, Samuel, né? O livro Samuel, o autor e escritor, se não me engano, é Samuel profeta. Só que ele é um livro também histórico, né? Ele é um livro histórico porque ele fala muito sobre as histórias dos reis de Israel ali, né? Então é muito ligado, tá Davi,
Então, do meu ponto de vista, ele também é um livro histórico, né? É um livro focado, existem as profecias, mas as profecias são voltadas pro reino ali, daquela época, né? Há algumas profecias, né? Claro que conseguem, que servem para nós também, né? Como um alerta, né? Tudo que serviu pro povo naquela época, as coisas boas também servem pra gente. E as coisas ruins que o povo fez de Israel naquela época, também servem para a gente evitar de fazer, né? Então a Bíblia, ela é um espelho, né? Um espelho do comportamento humano daquela época, e hoje nós conseguimos olhar e nos espelhar, né? E também mudar o nosso comportamento para ter um comportamento, né? Digno, né? Para andar direito na sociedade como pessoas. Não adianta. Você quer pessoas que querem, tem uma série de movimentos aí com pessoa, movimentos liberalistas, pessoal, eu quero, tem que ser do meu jeito, eu quero fazer, nós queremos o fim da família tradicional brasileira, a gente sei que tem, a verdade é o seguinte, né, por mais que doa, né, para alguns modelos de pensamento, para algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade de aceitar regras, né? Não é porque a maioria falou que é verdade, não é porque a maioria fala que a pessoa tem que aceitar. Só que de repente a linha de pensamento e raciocínio da minoria também não deve ser enfiada goela abaixo da grande maioria da população, né? Existe um meio, né, das pessoas viverem ou tentarem viver em harmonia, sem briga, né? Aqui as antigas dinastias de Israel, haviam períodos longos que eles ficavam em paz. E aqui é o espelho para mim que eu vejo aqui analisando a história dos reis de Israel, as duas coisas que traziam paz para aqueles reinos era quando não tinha idolatria, né, e quando eles ofertavam a Deus, sacrifício a Deus. Então, eles aboliam a idolatria, que era um pecado gravíssimo, e eles agradeciam o sacrifício a Deus. Então, isso gerava paz. Então, partindo do princípio que a pessoa ela tira a idolatria, né? Existem vários tipos de idolatria, né? A gente vai fazer uma videoaula falando só sobre idolatria. Vai ser mais de uma hora falando sobre idolatria para você entender de uma vez por toda o que é idolatria. Então eles aboliam a idolatria e aí eles já subiam no conceito com Deus. E aí quando eles ofertavam, sacrificavam o Senhor, aí a resposta de Deus, né, era fora a presença de Deus que estava ali, e havia paz, havia paz. Então, ficar dando murro em ponta de faca, porque mas eu não acredito na Bíblia, eu não creio na Bíblia, eu quero levar meu comportamento desregrado, eu quero fazer sexo à vontade, eu quero beber à vontade, usar droga à vontade. Eu tive a minha cota, a minha experiência no mundo, né? E foi muito frustrante, né? Quando você tentando me adaptar a fazer coisas que eu nunca gostei de fazer, mas me adaptando para de repente a mostrar para outras pessoas que você fazia. Vamos chutar o pau da barraca e vou fazer isso para você chegar para ser amigo de pessoas que nunca deram, nunca mereceram a minha amizade, né? E aí, com o tempo, fui percebendo que simplesmente eu não me encaixava. Eu volto a dizer, né? Se você também tem esse perfil que você não consegue se encaixar no mundão, você não consegue se encaixar tipo, com as perversidades, não consegue se adaptar. Aí você vai e frequenta todo tipo de orgia, vai pra orgia, vai pra casa de swing, sai de droga na biqueira e fica temporadas na rua e vai e adota tantos costumes, né? Vai pra balada e você sempre você continua ainda sentindo um vazio dentro de você. Tem gente que tá tudo certo, tem gente que ele vai consegue viver, levar uma vida dissoluta desse jeito, vai, trabalha, bebe, usa a droguinha dele, frequenta casa de prostituição, vai lá nos bailes lá, e depois a pessoa trabalha, é uma boa pessoa, paga as contas, é um pai presente, uma mãe presente, tá beleza. E essas pessoas aí, que com certeza você conhece, não só uma, mas mais de uma, duas, três, 10, ou todo mundo em volta de você, essas pessoas entendam. Se a droga, a bebida, a bagunça funciona para essas pessoas, elas têm uma vida social normal perante a sociedade, essas pessoas, elas são a exceção. Você é a regra. Entenda, coloca na sua cabeça. Não importa se no seu ambiente, certo? Você tem 20 pessoas lá, as 20 pessoas
vão para bagunça, fazem consumo de droga, desanda no dia inteiro e consegue trabalhar e pagar as contas, e só você não consegue, perde emprego, perde saúde, perde o respeito das pessoas. Entenda que eles são a exceção e você é a regra. Você entende como existe uma inversão, né? Porque normalmente a regra é a maioria e a exceção é a minoria. Quando se trata do mundo espiritual, né, há toda uma inversão, né? Existe uma inversão de valores aí quando se trata do mundo espiritual. Então para pensar. Você está numa situação que você já abdicou já. Você não está se importando já mais com as promessas de Deus, né? Salomão aqui, lá atrás, antes dele assumir, a Bíblia não relata. Talvez ele já nem acreditava mais, né? Tanto é que ele não vai atrás. Quem vai atrás é quem? É a mãe dele e Natã, que vai falar com Davi. Mas era a promessa de Deus. Então, se Deus fez uma promessa na sua vida, se existe a promessa na tua vida, então é importante que você entenda que em algum momento vai acontecer. Deus vai usar pessoas, vai mover pessoas para acontecer esse milagre na sua vida, né? Então não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida que o milagre acontece. Aqui o reinado, o trono, ele chega para Salomão sem mesmo a intervenção dele, sem ele falar, ele não precisou falar, né? Houve uma promessa, né, há muitos anos atrás, e depois a promessa se cumpre na vida dele. O importante da promessa, o que é o teste da promessa? O teste da promessa é o tempo. Essa confirma a veracidade da promessa, assim como uma profecia, né? Porque o que valida ou invalida uma profecia não é o profeta, né? Tem que ter tomar um cuidado, né? Quando a gente está falando, que eu creio que eu estou falando nesse momento assim, quem está até agora me ouvindo, né? São pessoas adultas, né? E são pessoas que conhecem, né? O movimento neopentecostal. Eu acredito que a maioria que está me ouvindo assim, até agora, eu que me acompanha os vídeos e que está vendo esse vídeo, já tem uma noção, sabe o que é o movimento pentecostal. Então, nós cremos nos dons espirituais, né? E entre eles tem o dom que é o dom de profecia. O dom de profecia ele ainda se manifesta dentro da igreja e Deus toma pessoas, né, e entrega, né, esse dom para as pessoas, né? Lembrando que, pelo menos com a minha experiência, né, todas as vezes que Deus me revela e Deus abre esse leque, né, espiritual da profecia e me deixa usar essa ferramenta, como que funciona comigo, com a minha experiência com os dons espirituais, no caso com o dom de profecia e revelação. O período que eu estava fora, que eu estava tipo assim, fora no mundão, eu entendi algumas coisas, Deus mostrava para mim, né? Funcionava, muitas coisas funcionavam. Eu via coisas que as pessoas não viam, então tinha a revelação, ela continuava. Agora o predizer, né? A profecia, né? O profetizar, a palavra de poder, né? Isso aí ela já não acontecia, né? Eu não sentia, não conseguia sentir. Agora depois, quando eu voltei, né, para o Senhor, comecei a exercitar espiritualmente, trabalhar na minha frequência espiritual e exercitar os dons, né? Também vamos ter um vídeo falando só sobre os dons também, né? É 1 hora de vídeo falando só sobre dons. E aí eu percebi, né, a diferença, né? Dentro de mim você consegue entender, né? Aí você consegue conciliar a visão, né, com a profecia, né? Você vê, Deus mostra a pessoa e o que vai acontecer com a pessoa. Então Deus abre esse leque. Então isso agora está voltando a acontecer comigo, né? Então o dom ele está sendo despertado novamente, né? O dom é uma ferramenta de Deus para ser usada por pessoas espirituais, né, que estão buscando a Deus, né, e em prol da igreja, né? Então não vai conseguir ativar essa ferramenta, ativar esse dom, né, que é um presente espiritual de Deus para outros segmentos, né, para você ganhar dinheiro, para você virar um vidente da vida aí, cobrar para fazer previsões, né? Deus ele revela, né? E Deus ele continua revelando. Muitas vezes não é para a pessoa, ela não é uma experiência que Deus permite com a pessoa que tem o dom, né? Com o profeta, né?
com o profeta contemporâneo, né? O que é um profeta contemporâneo são os profetas da atualidade. Então Deus revela para um profeta contemporâneo, revela para mim. E tem coisas que é para minha edificação, né? Para eu me manter em pé, não é para falar para a pessoa. Né? Eu não tinha essa noção antes, né? A gente acha que tudo que Deus revela você tem que entregar. E não é assim que funciona. Às vezes a pessoa não está preparada para aquilo. Né? Deus mostra que uma morte que vai ter na família. Deus mostra para você alguém que vai... Um casamento que não vai dar certo. Aí Deus mostra para você para trabalhar a sua vida, que é para sua edificação. Mas às vezes a pessoa não está pronta, a outra pessoa para ouvir, né? Então, no começo, né, quando você porque assim Deus te dá o dom, né, e você tem que ir trabalhando, né? Você não vem com o dom, não vem com um manual de instrução. E a maioria das pessoas que conseguem, que tem esse domínio, né, que conseguem, eles aprenderam também apanhando, né? As pessoas têm todo um tabu, né, de falar de como as pessoas utilizam, né, o dom espiritual, né, a ferramenta que Deus deu, né? E não é assim, Deus ele não entrega de qualquer jeito, a pessoa fala e sai fazendo de qualquer jeito. O dom espiritual é uma coisa muito séria, né? Tanto assim como ele se manifesta, ele pode se manifestar de várias maneiras dentro do seu corpo, na sua vida, ou então você pode ter uma vida dentro da igreja por muitos anos e nunca ter uma experiência espiritual com um dom espiritual. Mas se você é pentecostal e você não crê nos dons espirituais, você precisa buscar ter mais experiências, né? Frequentar, né, lugares que tem mais essa frequência espiritual, né, onde a atuação dos dons ela é bem-vinda, porque as igreja onde não tem atuação de dons, eles não crerem, realmente os dons não acontecem, né? Que vê muito hoje é o conformismo, né? Porque foi-se o período dos milagres, que as pessoas não procuram mais milagre. A era dos milagres já foi, né? Dentro das igrejas. Já foi a era, ficou no passado. Porque hoje as pessoas adotaram o conformismo. Então, em vez de fazer a campanha de oração para a libertação, então as pessoas já estão para libertar das músicas mundanas, ou para libertar das drogas, ou para libertar da doença, né? Então as pessoas se adaptam, né? Então criam-se grupos de adaptação dentro da igreja e para em vez de buscar a Deus e campanhas de libertação, né? Em vez de libertar do mundo, do mundanismo, aí eles criam blocos de carnaval dentro da igreja, ensinam sobre sexualidade dentro da igreja. A gente sabe o que acontece. Tudo com o tempo, né? Deus ele continua sendo o mesmo, né? A igreja ela vai sofrendo, né? O modelo da igreja ele vai se adaptando de acordo com a membresia, né? E muitas pessoas perderam a fé, perderam o temor a Deus. Isso é uma realidade, né? É uma realidade que não é só dentro dos ministérios tradicionais, como também nos neopentecostais, né? E nos pentecostais também, né? As pessoas elas estão cada vez mais... Já vista aí os escândalos, né, que tem aí na internet da vida de grandes ministérios, né? Líderes renomados aí usados na mão de Deus com dons, mas é para saber que todo mundo tá sujeito a erro, né? Acho que não existe as pessoas elas a, a Bíblia vai orientar quem está em pé cuide para que não caia, né? E as pessoas têm essa pô, nunca vai acontecer comigo, né? Nunca diga nunca, né? É importante a pessoa aprender a vigiar nas palavras, né? Muitas coisas que aconteceu comigo eu nunca imaginaria que ia passar. Só que tem um detalhe também, né? Eu lembro que quantas vezes eu fiz algumas orações de louco, né? Pedindo para Deus com loucura, né? Ainda dentro da igreja, né? Mas pedindo coisas assim espirituais absurdas, né? Muitas experiências que eu pedi para Deus, Deus permitiu, né? Eu queria ter experiências espirituais. Você fala de experiência espiritual para uma pessoa, tipo, uma pessoa muito crua espiritualmente, você vai pensar que experiência espiritual é quando você sai rodando na igreja, ou quando você sai batendo o pé. Não estou falando disso aí, né? Eu não estou falando da manifestação espiritual visível, né? Como pentecostal, eu creio na manifestação espiritual visível. Aí vai falar, mas isso acontece no candomblé. Não, beleza, né? A gente entende, né, que existe a diversidade dos dons na igreja, né? Só que hoje, né, do meu ponto de vista, né, como sendo evangelho, o que acontece? O diabo, ele imita tudo, né? Então, quem veio primeiro, né? Então, fica aí
ao detalhe aí, né? Só que assim, é aquela coisa, né? Eles gostam de imitam tudo. Inclusive até outros segmentos cristãos também se pegam músicas, né? Músicas da igreja evangélica também. Estou levantando bandeira para placa de igreja nenhuma. Não tem, não é nem a finalidade, né? Isso aí. Mas é que o assunto, né? A gente acabou convergindo em falar de dons e aqui eu acabei repartindo uma parcela da minha experiência, né, com os dons espirituais. Mas o que eu vejo assim que realmente é que as pessoas abriram mão, né? E eu tinha pedido na época, né? Mas sem saber do peso que era, né? E o que era, né? Então cheguei, né? Tive as minhas experiências, né? Tive as minhas experiências em arrebatamento, né? Até o céu eu cheguei até o portão. Então os portões eu contemplei, mas era uma distância tipo de uns 9 metros assim de altura, assim, 10 metros assim. Eu tava embaixo e via assim. Então a lateral era como se fosse nuvens assim na lateral, e aí começava aquele portão enorme, todo dourado, lindo. Eu vi o portão da cidade celestial, né? Então não sei se era o céu, se era uma das cidades celestiais, mas era uma cidade muito linda. Eu vi só o portão, né? O inferno, né? Que é um lugar de tormento. Eu não posso dizer que eu estive no lugar, no inferno que não foi inaugurado, porque existe uma parte do inferno que ela não foi inaugurada, que ela está vazia. E a parte do inferno que eu conheci, né? Nesse meu arrebatamento em espírito, era terrível, né? Terrível. Então coisas que eu vi lá, né? Foram coisas terríveis, né? Que realmente me deixou meio no estado de loucura, né? Que tirou um pouco da minha sanidade o que eu vi lá, né? E depois aqui tive experiências aqui nesse plano aqui acordado, né? Nesse plano, né? Terceira dimensão, né? Ou terceira direção, né? Dependendo da sua orientação. Da sua orientação do ponto de vista científico falando, né? Ter 3 dimensões, 3 direções. É isso que eu quero dizer. E teve uma inspiração, foi uma experiência metafísica, né, com um ser, né, que eu não posso dizer o nome dele, mas é um dos príncipes do inferno, né, que é o segundo da liderança do inferno. Foi ele que se apresentou para fazer a minha pactuação, né, quando eu estava focado em ser pactuado. Então foram experiências que eu tive, que eu queria ter experiência assim sobrenatural, ver demônio, entender como que funcionava o mundo espiritual. Tudo isso aí me foi permitido, né? Me foi permitido. Deus ele realizou esse desejo no meu coração, mas foi um preço muito grande, um preço de lágrima, um preço de sofrimento, né? Eu falava assim, eu via as pessoas pregando, grandes pregadores, assim, eu quero pregar até aquela eloquência daquele irmão que está pregando lá. Quero falar como aquele irmão fala, é bonito ver ele falar aqui. Só que a pessoa não viu o que a pessoa passou para chegar naquilo ali, né? O grau de sofrimento. Quando se fala de espiritualidade, a pessoa ela precisa. E dom espiritual é sofrimento, né? Preço. Então não é técnica, entenda. Não é, você pode ler, você pode estudar e você pode usar as técnicas que a gente está ensinando aqui e você pode progredir, aumentar, trabalhar o seu emocional, melhorar o seu espiritual, sabe? Melhorar a sua frequência, entender, né, que o mundo espiritual existe e como se conectar com a espiritualidade maior que é o Criador. Existem ferramentas para isso, listas, né, que não vai te atrapalhar, né, não levar a sua vida, né. O que acontece, métodos, essa maneira, né, de ensinar para as pessoas é o que eu estou procurando passar bem aos poucos, de uma maneira bem sutil, né, para ajudar, né, para transformar a mente das pessoas de uma maneira positiva, para que as pessoas não precisam passar pelo que eu passei, pelo processo que eu passei, que foi um processo doloroso, né, de muitas EQMs, né, experiências de quase morte, né. Em alguns momentos assim era tão confuso que eu me via morto mesmo, né, como se como se tivesse passado por algumas dimensões paralelas mesmo, né, experimentado a morte muitas vezes, de tão terrível que foi que passou, né, e as experiências terríveis mesmo. Então hoje eu sou grato a Deus porque Deus me deu mais uma oportunidade, né, de estar na presença dele, né. Talvez eu não sei se eu vou ter outra, então eu preciso me vigiar, né, e mudar meu comportamento e deixar de ter uma visão que nem a visão que de Adonias. Adonias, ele queria o quê? Ele queria só aparecer, ele queria a todo custo estar no auge, né?
Tanto é que ele pediu até a mulher do pai dele para ele, que ele queria tudo, entendeu? De um jeito, né? Ele queria, o reino não deu certo, o reino não deu certo, perdeu para Salomão. Agora ele pede para Salomão a mulher do pai dele, do falecido. Então você vê como que é a mente da pessoa que é a pessoa que é egocêntrica, a pessoa que só pensa nela, ela se fecha no mundo dela e acha que tudo é ela, tudo pertence a ela. Eu era um tipo de pessoa assim também, muito egocêntrica, né? Eu olhava muito pro meu umbigo, né? E o sofrimento, né? As experiências, né? Espirituais, as experiências extrasensoriais, experiências metafísicas, experiências na espiritualidade, né? Me ajudaram a compreender, né? A ser, pelo menos encontrar o caminho para ser uma pessoa melhor, né? Cheio de erro, que errou muito no passado, que tem uma lista enorme de erros, né? Que magoei muitas pessoas, mas agora tentando caminhar, né? Ser uma pessoa diferente, né? Que esse que é o propósito da evolução, né? Estar em um lugar superior, né? Como o céu, né? Que é a nossa meta. Para alcançar, você precisa evoluir como pessoa, né? Existe um processo para alcançar o céu. E o primeiro processo é o quê? Reconhecimento. Reconhecer que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ele veio ao mundo para salvar a gente, acreditar que ele é salvador e que ele é galardoador daquele que busca. Então existe um processo, né? Não é tão simples assim, né? E o processo, eu vejo, né? Eu falo isso com pesar, que muitas pessoas que dizem, né? Que são filhas de Deus, são servas de Deus, que acreditam em Deus, vão sofrer muito porque não vão alcançar a salvação. E da mesma maneira que tem muitas pessoas que hoje batem, gospem na cruz, fala que Deus não existe, bate no peito e levantam a bandeira do ateísmo. As pessoas vão sofrer muito, né? O ateu ele é uma pessoa muito vazia. Olhar para chegar na garagem do seu carro, né? Teve um médico, né, que falou isso aí, né? Famoso. Ele falou assim, e ele é cristão, né? Ele chega eu tenho o mesmo ponto de vista que ele, Dr. Larry Ribeiro. Você chega na sua garagem, tem um carro lá que não tem marca, que não está no nome de ninguém, você não sabe de onde veio, mas está lá. O carro funciona, você pode andar com ele tudo, mas não tem o nome do proprietário, não tem marca nenhuma, você não comprou, ninguém da sua família sabe como foi para lá, né? Esse é o pensamento do ateu. Tipo assim, o mundo está aí, as coisas funcionam, tem oxigênio, água, né? A vida se reproduz, né? E algumas coisas têm explicação, outras não têm explicação. E na minha concepção é difícil, eu vou olhar, mas o carro está ali, mas não tem nome, mas ele funciona, mas está andando. Aí eu vou simplesmente falar assim, esse carro não existe. Não, mas ele está ali. Mesma coisa, o mundo não existe, não, ele existe, ele funciona, está funcionando. Existe, né, na minha cabeça eu não consigo conceber, né, hoje em dia, né, apesar de já ter passado por esses períodos, né, de ateísmo, né, durante um período de revolta, né, que para mim, do meu ponto de vista, a grande maioria dos ateus são cristãos revoltados, né, pessoas que se revoltaram com alguma coisa e depois ele deixou entrar a ira dentro do coração e abandonaram a fé, né. E nada mais é do que uma pessoa que não soube lidar com o coeficiente emocional dela, que não soube lidar com as frustrações e deposita na espiritualidade maior, né, que é o Criador. Deposita na fonte criadora a raiva dela, né, a frustração, né, esquece que Deus, né, ele é maior, né, nas nossas vidas. Mas é isso, o pessoal que me assistiu aqui, obrigado pela sua paciência, né, tá comigo até agora. 58 minutos aqui falando aqui, né? Eu parei aqui no versículo 29, né? Eu não vou dar sequência, senão o vídeo vai extrapolar aqui o nosso vídeo. Nosso vídeo já é longo, né? Mas a gente vai ver se vai dar sequência aqui no estudo de Primeira Reis. Tá no capítulo 2, vamos dar sequência no 29. A gente vai até o capítulo 3, né? Vai ficar pro próximo vídeo. Então, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, curte, comenta, compartilha. E na caixinha de comentário vai ficar fixado, comentário fixado com o meu Pix. Se você quiser ajudar o meu ministério, Ministério Palavra Viva, você vai me ajudar, vai ajudar o projeto Motivarei, vai ajudar o canal e vai me ajudar também. Muito obrigado, valeu.